E hoje a gente continua, né, com a nossa live semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou nutricionista. A gente tem aí toda terça-feira a nossa live às 7 horas da manhã. E há algumas semanas a gente vem falando sobre hormônios, né? A gente já falou sobre os hormônios que regulam o nosso ciclo circadiano, o nosso metabolismo noite e dia, que é o cortisol e a melatonina. A gente já falou sobre hormônios sexuais, sobre testosterona, estradiol, progesterona. E hoje a gente continua conversando, né? Continua esse bate-papo sobre hormônios. E o hormônio de hoje é a insulina. Talvez seja um hormônio mais próximo de vocês, porque hoje a gente fala muito, né, de insulina, as pessoas falam muito sobre insulina, né, principalmente porque está muito relacionado com estratégias de restrição de carboidrato. Então, eu acho que esse hormônio é um hormônio mais próximo de vocês, já ouviram falar mais do que os outros hormônios. Então, hoje a gente vai falar sobre insulina. Então, vamos combinar assim, eu vou começar a falar sobre o tema de hoje, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aqui, que no final da live eu respondo para vocês, tá? Eu vou ficar acompanhando a live do meu computador e daqui do meu celular, que fica mais fácil do computador para eu ver as perguntas de vocês, beleza? Então, vamos lá. Quem aí, eu queria saber de vocês, quem já fez exame de insulina, se alguém aí apresentou insulina alterada, coloca aqui, se vocês costumam fazer esse exame, né, com uma certa frequência aí nos exames que vocês fazem de rotina, tá? Porque a insulina é um hormônio extremamente importante para o nosso organismo e a gente precisa aí, no check-up geral, tá incluindo esse exame de insulina. E por que eu digo isso? Porque é muito comum eu receber paciente no consultório que só vem com exame de glicemia. E o exame de glicemia, ele muitas vezes não tem muita relevância sem um exame de insulina junto com ele. Então, o que acontece? Quando a gente solicita um exame de insulina, é para a gente avaliar o metabolismo da glicose no nosso organismo. E aí tem que vir sempre junto, insulina, glicemia, tem que vir a hemoglobina glicada. Então, se o paciente só vem com o exame de glicemia, ele não me diz muita coisa. Então, é muito importante que vocês sempre façam, pelo menos aí uma vez por ano, um exame de insulina pra gente ver como que tá essa insulina. E hoje a gente vai falar sobre ela, tá? Então, a insulina é um hormônio, tá? Um hormônio que é produzido lá no nosso pâncreas. E essa produção da insulina, ela vai regular a nossa glicemia. Então, a insulina, ela atua no metabolismo da glicose. A insulina, ela é liberada do pâncreas toda vez que a gente come, né? Então, muita gente acha que a insulina é liberada do pâncreas só quando a gente come carboidrato, mas não é bem assim. Toda vez que a gente come, a gente libera insulina. Tanto proteína, gordura ou carboidrato, nós vamos estar liberando insulina do nosso pâncreas. Só que, principalmente, quando a gente come carboidrato, porque ela atua nessa regulação da glicose. Então, a insulina é um hormônio que é produzido lá no nosso pâncreas, que a principal função dela é a regulação da glicemia, mas ela também é liberada quando a gente consome proteína e gordura, só que em menor quantidade, beleza? A insulina, para ela ter a ação dela bem certinha no nosso organismo, ela precisa de um receptor. Lembra nas outras lives que a gente conversou que todo hormônio, ele manda uma mensagem para a nossa célula e na nossa célula precisa ter um receptor que receba esse hormônio? Com a insulina não é diferente. A insulina, ela precisa de um receptor na célula para entregar essa glicose. Então, toda vez que a gente come, principalmente o carboidrato, esse carboidrato ele vai virar glicose e essa glicose vai ficar no nosso sangue. Essa glicose, ela não sabe entrar na célula, ela precisa da insulina. E aí o pâncreas libera essa insulina para transportar essa glicose para nossa célula. Só que essa insulina, ela não consegue simplesmente jogar a glicose na célula, precisa que tenha um receptor, né? Como qualquer outro hormônio, precisa de um receptor na célula para receber essa glicose. E isso é muito importante que vocês entendam, porque existem pessoas
que vão ter, por conta de alterações genéticas, uma quantidade de receptor menor, né? Tem pessoas que têm uma boa produção hormonal, você produz bem aquele hormônio, só que você não tem receptor para aquele hormônio. Então não adianta nada você ter uma produção normal de hormônio se você não tem receptor para aquele hormônio. Todo hormônio, para atuar da forma correta, precisa de um receptor, tá? Então a insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas e a principal função dela é transportar glicose, beleza? E quais as outras funções da insulina além da regulação da glicemia? Então, se a insulina não pegasse essa glicose e levasse para dentro da nossa célula, o nosso açúcar, entre aspas, o nosso sangue, entre aspas, ia ficar um sangue doce, tá? Então, a insulina ajuda a levar essa glicose para nossa célula. Só que ela tem outras funções. A insulina é um hormônio anabólico, principalmente anabólico de gordura. Então, ela aumenta as células de gordura no nosso corpo. A insulina, ela transforma glicose em gordura, principalmente no fígado. E como que acontece isso? Toda vez que a gente come um carboidrato, esse carboidrato ele vai virar glicose, que é uma molécula pequena. Quem pega essa glicose e leva para dentro das nossas células é quem? A insulina. O primeiro caminho é o fígado. Quando essa glicose chega lá no fígado, ela muda de nome, vira glicogênio, que é o glicogênio hepático. E também lá no músculo, que é o nosso glicogênio muscular. Então, lá no fígado e lá no músculo, essa insulina vai levar essa glicose que vai mudar de nome, que é o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Só que a gente tem um estoque ali máximo que cabe esse glicogênio, tanto no fígado quanto no músculo. Quando a gente chega nesse estoque máximo, a insulina muda essa glicose para gordura, que é o conhecido triglicerídeo ou triacilglicerol, tá? Esse triglicerídeo, essa gordura, vai se acumular principalmente ali no seu fígado, gerando aí o conhecido fígado gorduroso, que é a esteatose hepática. Por isso que é muito, muito importante, quando a gente vai atuar e olhar ali todo o metabolismo da glicose, a gente também avaliar o triglicerídeo. Porque o que é o triglicerídeo? É esse carboidrato, é essa glicose que a insulina transportou, só que não conseguiu colocá-la no fígado nem no músculo, porque o estoque já estava cheio. E essa insulina precisou mudar essa glicose para gordura, que é o triglicerídeo, e colocá-la ali no seu fígado, gerando aí uma esteatose hepática. Então, muita gente ainda tem um conceito de achar que a esteatose hepática é pelo consumo exagerado de gordura. E na maioria das vezes não é. A esteatose hepática é pelo consumo exagerado do carboidrato. Esse carboidrato que a insulina não conseguiu colocar no fígado porque teu fígado já estava cheio e ela precisou transformar essa glicose em gordura, tá? E uma outra função da insulina é impedir que a gordura gere energia para o seu corpo. Então, o nosso estoque de gordura, uma das funções da gente estocar gordura é geração de energia. Se a sua insulina se mantém alta, ela impede que essa gordura gere energia. E aí é fácil de vocês entenderem por que os pacientes com insulina alta têm muita dificuldade de perder gordura corporal, porque a insulina bloqueia esse uso da gordura como fonte de energia. Por isso que a gente tem que manter a nossa insulina sempre equilibrada. E a insulina, ela retém sódio. Então, muitos pacientes aí com insulina mais alta, com diabetes, acabam tendo pressão arterial elevada, porque a insulina aumenta essa retenção de sódio também, tá? E aí, gente, entenderam até aqui? Entenderam o que é a insulina? Entenderam aí a função da insulina? E é importante que vocês entendam que a insulina não é uma vilã, tá? É importante, e nenhum hormônio é vilão, né? Todos os hormônios são importantes. Imagina, sem insulina você deixa a tua glicemia muito elevada. Então, ela é importante para o nosso organismo. O que a gente tem que manter é sempre essa insulina em equilíbrio, tá? Alguma perguntinha, gente? E o que acontece
quando a gente mantém essa insulina cronicamente elevada, ou seja, todo tempo essa insulina sempre alta no nosso organismo. Eu falei que a insulina tem que estar equilibrada. Se você mantém essa insulina sempre alta, porque você não para de comer, principalmente carboidrato, você tem aí um estímulo para essa insulina se manter alta, porque toda vez que você come, você libera insulina. Se você come a todo momento, e principalmente carboidrato, essa insulina vai se manter cronicamente elevada. E aí você desenvolve um quadro chamado de resistência à insulina. É quando essa insulina ela fica cansada, ela já não aguenta mais trabalhar, porque a todo momento você pede para o pâncreas tá liberando insulina e essa insulina fica cansada. Eu vou fazer uma analogia. Você imagina que você tem aí um namorado, um marido, e a todo tempo você chega para ele e fala assim: pô, eu não gostei daquilo que você fez, caramba, não foi legal. Aí no dia seguinte você chega pra ele e fala assim: caramba, eu não gostei daquilo que você... Mesma coisa, não gostei daquilo que você fez, não foi legal. Aí no terceiro dia você fala assim: olha, tá ficando difícil, porque todo dia a mesma coisa, não aguento mais isso. Aí no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia tu pega tuas coisas e vai embora, né, gente? É o que acontece com a insulina, né? Todo dia, cronicamente, você mantém ela alta. Uma hora ela fica cansada, ela não consegue mais atuar. E aí você desenvolve a resistência à insulina. É quando ela tá alta, só que ela não consegue fazer a ação dela, que é levar a glicose para as suas células, tá? Existem outras formas também de você gerar uma resistência à insulina. O acúmulo de gordura corporal, ele gera a resistência à insulina, e quando as nossas células estão lotadas de glicose, você também pode ter aí uma resistência à insulina, tá? E qual é o problema disso? A resistência à insulina, a gente pode dizer que ela é um chamado. Ela aparece antes da diabetes. Antes de você desenvolver um diabetes tipo 2, você vai ter a resistência à insulina. Então tem como a gente prever se você vai ter uma diabetes tipo 2 através da insulina. Se a sua insulina estiver alta hoje, muito provavelmente daqui a alguns anos você vai ser um diabético tipo 2. Então a gente pode dizer que a diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina turbinada, né? Então por isso que eu falo com os pacientes que é muito importante o exame da insulina, porque a gente consegue perceber se esse paciente lá na frente vai ter um diabetes tipo 2, tá? Por exemplo, existem algumas pessoas que já têm um metabolismo dessa insulina alterado desde nova. Então, mulheres com síndrome do ovário policístico são mulheres que o metabolismo da insulina não é tão bom, então a gente sempre tem que estar olhando essa insulina. Então tem muita mulher que chega pra mim, mulher com 40 anos, 45 anos, fala assim: quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, o médico falou que eu tinha síndrome dos ovários policísticos. E aí já liga um alerta. Uma pessoa com ovário policístico é uma pessoa que tem um metabolismo de insulina alterado. Isso é normal acontecer. Então a gente sempre tem que estar olhando, né? E essa mulher muitas vezes nunca mais fez exame de insulina, só fez lá quando nova, não manteve esse histórico de exame de insulina. Então é muito importante, né, que vocês façam o exame de insulina, veja quanto que tá essa insulina, para entender se lá na frente vocês vão aí desenvolver um diabetes tipo 2. E aí, qual é o valor de referência, Nutri? Como que eu sei que eu tenho resistência à insulina? Bem, primeiro, a gente tem alguns indicadores que você pode ter resistência à insulina. E quais são esses indicadores? Uma pessoa que sente fome o tempo todo, uma pessoa que tem vontade de comer carboidrato o tempo todo, já liga um alerta para resistência à insulina. Muita gordura na região abdominal, já liga um alerta, né? Você tem que investigar a sua insulina. Uma pessoa com HDL muito baixo, né? O HDL é uma fração de colesterol, se ele está abaixo de 40, já liga um alerta. Triglicerídeo muito elevado, já liga um alerta que você tem que investigar a tua insulina. E claro, medir a insulina, tá? Só que a questão da medição da insulina
como um marcador, ele tem que ser avaliado com muito critério. Por quê? Porque o valor de referência da insulina é muito elástico. Ele vai de 1,2 a 23. Gente, é uma diferença muito grande. 1,2 é o valor saudável, vamos dizer assim. E 23 é o valor doente. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente sempre tem que dividir por quartis, tá? Então, uma insulina menor que 8 é o top, é o que vocês têm que ter. Aumentou de 8, já fica no alerta e você já começa a juntar ali o quebra-cabeça. Tá com gordura abdominal elevada? Tá com vontade de comer doce demais? Tem fome a todo momento? O HDL tá baixo? Você já liga um alerta. Porque acima de 8, insulina já tem que olhar com mais cuidado, tá bom? Beleza? Um outro exame, um outro marcador muito importante de ser feito é o ROMA-IR, que é um cálculo matemático que usa a glicemia, né, em jejum, para a gente verificar se você tem essa resistência à insulina. Então, o ROMA-IR é para identificar a resistência à insulina. O ideal é o ROMA-IR abaixo de 2, tá? E aí, eu vou dar alguns exemplos para vocês, beleza? Imagina uma pessoa com uma glicemia de 85, glicemia super show, ótima. Com Roma, com uma insulina de 5, tá? O ROMA-IR dessa pessoa é 0,8. Essa pessoa tá ótima, tá super saudável. Glicemia de 85, insulina de 5, ROMA-IR de 0,8. Tá show, essa pessoa tá maravilhosa, beleza? Chega uma pessoa no consultório com uma glicemia de 106. Essa pessoa já chega desesperada. Nutri, tô pré-diabética, a minha glicemia deu acima de 99, eu tô com uma glicemia de 106. O que eu faço? Eu falo assim, não faz nada, vamos ver a tua insulina. Aí pega a insulina tá 5. Relativamente, essa pessoa tá saudável. Apesar dessa glicemia estar em 106, a insulina dela tá em 5. Primeira coisa que eu vou fazer com esse paciente é ver o histórico dela de insulina. Se em algum momento essa insulina já esteve alta, e aí o pâncreas dela cansou e começou a baixar. Mas ela tá relativamente saudável, porque a insulina tá baixa. O ROMA-IR dessa pessoa deve estar em 1, deixa eu fazer um cálculo aqui, ó. O ROMA-IR dela tá em 1,3. Então, é um ROMA-IR ainda abaixo de 2. Então, relativamente saudável. A gente tem que investigar outros fatores para verificar se essa paciente tem uma resistência à insulina. Mas aí chega uma terceira pessoa no consultório, com uma glicemia de 85, top, só que com uma insulina de 17. Essa pessoa já é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ela tá precisando de muita insulina para manter essa glicemia adequada. Vai ter uma hora que a insulina vai cansar e ela vai começar a não trabalhar corretamente. Essa terceira opção, esse terceiro paciente com uma glicemia de 85 e uma insulina de 17, vai ter um ROMA aí acima de 3, já é muito preocupante. Essa pessoa provavelmente vai ser um diabético tipo 2 se não se cuidar, tá? Veja só, uma glicemia de 85 com uma insulina de 5, como foi o primeiro exemplo que eu passei, é um paciente excelente. O mesmo paciente com uma glicemia de 85 com uma insulina de 17, ele já pode ser considerado aí um paciente que tem uma possibilidade de ser um diabético tipo 2, por mais que a insulina esteja, por mais que a glicemia esteja ok. Por que isso? Porque a insulina está alta, ou seja, a insulina, o pâncreas está trabalhando muito para manter essa glicemia normal. Uma hora, essa glicemia vai começar a subir. Por quê? Porque o pâncreas vai ficar cansado. Então, é por isso que eu falo que a gente tem como prever se um paciente vai ter diabetes tipo 2 a partir do exame de insulina. Então, é muito importante que vocês façam esse exame, porque identificar uma resistência de insulina precocemente vai prevenir que você tenha aí um diabetes tipo 2, tá? Por isso que é tão importante fazer um exame de insulina. E aí, a grande pergunta, né, gente? Como que a gente consegue reduzir insulina? Como que a gente consegue equilibrar a insulina? Porque um paciente com insulina alta é um paciente que não emagrece de jeito nenhum, porque ele tem fome o tempo inteiro, vontade de comer carboidrato o tempo inteiro. E como que a gente faz para reduzir essa insulina? É meio que lógico, né, gente? Se a insulina ela é liberada
quando você come, a primeira coisa é o quê? Diminuir essa comida, né? Diminuir esse come o dia inteiro. Então, uma boa estratégia para diminuir a insulina é o jejum intermitente. Você consegue fazer uma modulação muito legal de insulina. E, claro, lógico, diminuir o consumo do carboidrato, né? Modular, trabalhar o consumo desse carboidrato ao longo do dia. Então, uma estratégia low carb é uma estratégia muito interessante para pacientes aí com insulina alta, com esteatose hepática, né, com triglicerídeo mais alto, porque o grande problema aí dessa pessoa está no consumo do carboidrato de forma desregulada. E quando a gente fala do consumo do carboidrato, a gente tem que levar em consideração dois conceitos: o índice glicêmico do alimento e a carga glicêmica. Então, quando a gente trabalha um paciente que tem insulina elevada, se você tem uma insulina elevada, você tem que se preocupar com esses dois parâmetros, índice glicêmico e carga glicêmica. O que é o índice glicêmico? É a capacidade que um alimento tem de aumentar a glicose no teu sangue. É um valor de referência, é uma tabela. Então, todo alimento tem seu índice glicêmico, que é essa capacidade dele aumentar a sua glicose. Então, se você coloca aí no Google índice glicêmico da maçã, vai te ter um número. É um número, uma tabela, tá? E aí você tem dentro dessa tabela alimentos com índice glicêmico baixo, que vai até 55, índice glicêmico médio, de 56 a 69, e índice glicêmico alto, acima de 70, tá? Então, o ideal para pacientes com insulina mais alta é trabalhar com alimentos com índice glicêmico mais pro médio para baixo, beleza? Só que o índice glicêmico sozinho também não é o único parâmetro que tem que ser feito numa paciente ou numa pessoa com insulina alta. A gente tem que levar em consideração a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato que aquele alimento tem. Então, a gente tem que juntar carga glicêmica com índice glicêmico e modular esse consumo de carboidrato ao longo do dia dessa pessoa aí. Então, o que é a carga glicêmica? É a quantidade, né? Então, olhar só o índice glicêmico, só esse padrão de referência, não é adequado. A gente tem que trabalhar também com quantidade, é a qualidade desse carboidrato e a quantidade, tá? O índice glicêmico, ele muda de acordo com a forma de preparo do alimento e com que você associa esse alimento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o índice glicêmico da tapioca é de 115, ou seja, altíssimo, tá? A tapioca tem um índice glicêmico elevadíssimo, tá? Como que você diminui o índice glicêmico de um alimento? Associando ele com proteína, com gordura ou com fibras. Então, se você pega essa tapioca, que tem um índice glicêmico alto, e recheia ela com ovo mexido, ou você faz uma salada e coloca dentro dessa tapioca, ou você coloca uma pasta de amendoim, que é rica em gordura, você diminui aí o índice glicêmico da tapioca. Só que a quantidade de carboidrato que tem nessa tapioca não muda, por isso que a carga glicêmica é importante. Então, você tem como mudar o índice glicêmico de acordo com as combinações que você faz. Só que a carga glicêmica não tem como mudar, porque é a quantidade de carboidrato, tá? Então, é muito importante que vocês conversem com o nutricionista que acompanha vocês. É muito importante que vocês estude a forma do consumo desse carboidrato ao longo do dia, porque tanto a qualidade como a quantidade desse carboidrato consumido ao longo do dia vai influenciar diretamente na insulina, tá? Não esquecendo que proteína também pode aumentar a insulina, principalmente leites e derivados do leite. Eles têm um perfil insulinêmico alto. Muito cuidado se você tá com insulina alta e você toma whey, porque o whey, né, o whey protein, tem um perfil insulinêmico que pode aumentar aí a sua insulina. Então, cuidado com o whey também, tá? Não é só carboidrato que aumenta a insulina, a proteína também pode aumentar, principalmente as proteínas do leite, tá bom, gente? Gente, 28 minutinhos. Essa live semanal, ela tem o intuito de ser uma live super rapidinha, um bate-papo rápido. Então, eu vou abrir aí para as dúvidas, tá?
Espero ter esclarecido um pouquinho aí sobre insulina. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou então me manda aí via direct que eu vou respondendo durante a semana, beleza? Deixa eu ver aqui se teve alguma dúvida. Eu acho que teve uma dúvida aqui. Deixa eu ver. Alguém me perguntou alguma dúvida aqui durante a live. Pode ter resistência à insulina com exames de glicose, ok? Pode, foi aquela explicação que eu dei. Você pode ter uma glicemia de 85 com uma insulina alta, porque você está fabricando muita insulina para manter essa glicose ali normal. Com o passar do tempo, essa glicose vai começar a aumentar, porque a tua insulina não vai funcionar mais. Por isso que é tão importante a gente ter esse histórico aí de insulina e sempre tá fazendo o exame de insulina, tá, gente?